Ele entrou numa pastelaria tranquila para uma simples chávena de café e paralisou quando um menino, com os seus exatos olhos verdes, correu por ele, chamando Leonor, a sua ex-namorada, de mãe. Num instante, a vida que ele pensava controlar desmoronou-se. Santiago Ferreira empurrou a porta da pequena pastelaria, esperando nada mais do que alguns minutos de sossego e uma chávena de café bica forte para clarear a cabeça após uma manhã repleta de negociações. Como o famoso CEO de um império tecnológico multimilionário, ele vivia num mundo de fatos elegantes, prazos apertados e um burburinho constante de vozes a exigirem um pedaço dele. Esta pastelaria era a sua fuga, um canto discreto intocado pela urgência corporativa, um lugar onde ele podia respirar sem que ninguém analisasse o significado por trás disso. O seu cabelo escuro ainda estava úmido da chuviscada lá fora, e os seus olhos verdes caminharam o salão automaticamente à procura de uma mesa livre. Ele movia-se com uma confiança silenciosa, o tipo de confiança que vinha de anos a acreditar que controlava todas as variáveis da sua vida. Essa ilusão desfez-se no momento em que olhou para o balcão. Leonor. O seu cabelo loiro estava preso num apanhado solto. Algumas madeixas caíam sobre a sua bochecha enquanto ela se inclinava sobre a caixa registradora, sorrindo educadamente para um cliente. Os seus olhos azuis eram gentis e calorosos, os mesmos olhos que antes suavizavam todas as asperezas dentro dele, os mesmos olhos que ele tinha visto em demasiados sonhos, desde o dia em que se afastou dela. Por um segundo, Santiago pensou que o cansaço lhe estava a pregar partidas. Leonor não deveria estar ali, na sua cidade, no seu campo de visão, num momento em que ele se sentia demasiado fatigado para se defender. Ela parecia quase a mesma, mas não inteiramente. Havia um cansaço silencioso na sua postura, algo frágil a repousar por baixo do seu sorriso. Santiago deu um passo involuntário para a frente antes de se deter, atordoado pela torrente de emoção que não tinha antecipado. Ele ainda não tinha decidido se a abordaria ou se sairia antes que ela o notasse, quando uma voz pequena perfurou o zumbido baixo da pastelaria. Aguda, suave e sem restrições, cortou-o com uma força que ele não conseguia explicar. Mamã. A palavra não lhe era dirigida, mas o seu corpo reagiu como se fosse importante, e ele virou-se instintivamente para a origem. Um menino, com não mais de 2 anos, estava perto do fim do balcão, segurando um pequeno carro de brincar numa das mãos, a outra esticada em direção a Leonor, enquanto tentava chamar a atenção dela. O seu cabelo escuro caía em ondas suaves pela testa, mas foram os seus olhos, verdes brilhantes, inconfundivelmente verdes, que fizeram o coração de Santiago falhar violentamente no seu peito. Aqueles eram os olhos dele. Não eram parecidos, não eram próximos, eram idênticos. Santiago não conseguia mover-se. O salão ficou embaçado, exceto a criança, que agora o notava e olhava com a curiosidade desprotegida que só as crianças pequenas possuem. A cabeça do menino inclinou-se ligeiramente, como se o estivesse a estudar, como se algo sobre Santiago lhe parecesse familiar, sem a necessidade de explicação. Leonor virou-se ao som da voz do filho, pegando-o sem esforço nos braços, sussurrando algo reconfortante enquanto o aconchegava ao ombro. Foi nesse momento que o olhar dela se desviou e colidiu com o de Santiago. O choque cintilou nas suas feições, seguido por uma cascata de emoções, incerteza, hesitação, algo quase como medo, e depois uma expressão que ele não conseguia decifrar. Ela engoliu em seco,
Ajustou a posição do menino na sua anca e deu um passo em direção a ele, relutantemente, como se fosse puxada para a frente por uma força que esperava ter evitado. Santiago! Ela disse suavemente, o nome dele passando pelos seus lábios com uma familiaridade que o cortou muito mais profundamente do que ele esperava. Não pensei que te veria aqui. A voz dela continha uma nota de que ele se lembrava muito bem. Algo caloroso, algo ferido. Ele olhou novamente para a criança, para aqueles olhos incrivelmente verdes, emoldurados por pestanas escuras que espelhavam as suas próprias fotografias de infância. Uma estranha pressão acumulou-se no seu peito, uma mistura de pavor, choque e algo terrivelmente próximo da esperança, embora ele não ousasse nomeá-la. Ele forçou-se a falar, embora as palavras saíssem asperamente. Ele é teu? A pergunta pairou entre eles, pesada e delicada. Leonor hesitou por um momento antes de acenar lentamente com a cabeça, os dedos a acariciarem as costas do menino num ritmo suave. A criança, entretanto, levantou a cabeça para olhar para Santiago novamente, as pequenas sobrancelhas unindo-se numa expressão pensativa que lhe parecia dolorosamente familiar. Tudo dentro de Santiago cambaleou. O seu mundo perfeitamente equilibrado, construído sobre disciplina, lógica e ambição, arquejou perigosamente, como se um pequeno menino com olhos verdes o tivesse empurrado para fora do seu eixo. Ele queria fazer 100 perguntas, queria avançar, queria recuar, queria entender como aquela criança existia e por que é que Leonor não lhe tinha contado. Mas ele não conseguia encontrar as palavras certas, não conseguia formular nada coerente através do tsunami que o atravessava. Leonor olhou para baixo, a voz mal audível. O nome dele é Vasco. Vasco. O nome atingiu-o com uma força inesperada. Um estranho não deveria parecer tão familiar. Uma criança não deveria parecer-se tanto com ele. E, no entanto, ali estava ele, um menino a chamar Leonor de mãe, com os olhos de Santiago a brilhar no seu rosto. Naquele momento, uma verdade começou a surgir dentro de Santiago, silenciosa, mas inegável. Nada na sua vida estava mais sob controlo, e nada voltaria a ser o mesmo. Santiago seguiu Leonor para uma pequena mesa de canto perto da janela, embora não tivesse a certeza de como as suas pernas o tinham levado até lá. A sua mente parecia dividida em duas, uma metade paralisada pela descrença, a outra a tentar desesperadamente manter a compostura enquanto o seu mundo se reorganizava em torno do pequeno menino, agora sentado no colo de Leonor. Vasco agarrava o seu carro de brincar e batia nele ritmicamente contra a mesa, espreitando para Santiago com uma seriedade demasiado adulta para os seus 2 anos. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o verde dos seus olhos tão claramente que Santiago não conseguia desviar o olhar. Era como olhar para um espelho que ele não sabia que existia. Leonor parecia diferente neste momento, tranquilo, ainda bonita, ainda familiar, mas com algo mais pesado tecido na sua expressão. Havia sombras tênues sob os olhos dela, do tipo que vinham de demasiadas noites sem dormir e pouca ajuda, e uma suavidade na sua postura que não estava lá quando ela tinha 22 anos e sonhava com ele sobre o futuro. As suas mãos, embora gentis, carregavam um certo cansaço, e Santiago deu por si a perguntar há quanto tempo ela carregava a vida sozinha nos ombros. Então ela começou forçando um pequeno sorriso que não chegava aos olhos. Isto é um choque, suponho. Um choque. Santiago repetiu calmamente, incapaz de parar de olhar para a criança. É uma palavra para isso. Vasco animou-se com a voz dele,
Bateu 2 vezes no carro, depois inclinou-se na sua direção com uma expressão de curiosidade cautelosa. Isso atingiu Santiago algures no fundo do seu peito, um lugar que ele tinha mantido deliberadamente vazio durante anos, pensando que era mais fácil assim. Ele forçou-se a olhar para Leonor, tentando estabilizar os seus pensamentos. Leonor, ele disse lentamente, por favor, diz-me o que se está a passar. Quem é ele? Ela olhou para o filho e roçou o polegar na sua bochecha. Ele é o Vasco, disse ela suavemente, como se o nome em si carregasse a sua própria verdade. Ele é meu filho. As palavras caíram entre eles com um peso surdo, e algo no estômago de Santiago apertou dolorosamente. Ele engoliu em seco, lutando para formular a pergunta sem parecer acusatório. E o pai dele? Leonor estremeceu quase imperceptivelmente, e esse pequeno movimento confirmou o que ele já temia. Ela desviou o olhar, concentrando-se num ponto fora da janela, como se os peões a passar detivessem as respostas que ela não sabia como dar. Tu partiste, disse ela finalmente, a voz dela calma, controlada. Estavas tão focado na tua carreira, em tornares-te o homem que sempre quiseste ser, e eu não queria ser a âncora a prender-te. Tu deixaste claro que não fazíamos mais parte do teu plano. O peito de Santiago apertou enquanto as suas palavras ressurgiam, memórias que ele tinha enterrado. O fim do namoro deles tinha sido rápido, lógico, eficiente, tudo o que a sua vida corporativa exigia. Ele não tinha chorado, ele não tinha lutado. Ele simplesmente se afastou, convencido de que estava a fazer a escolha madura, a escolha responsável, a escolha que lhes permitiria a ambos perseguir os seus futuros separados sem ressentimento. Ele nunca imaginou que ela estivesse a carregar algo muito mais pesado do que um coração partido. Não me disseste que estavas grávida, ele sussurrou, lutando para manter a voz firme. Não, ela admitiu, finalmente encontrando o olhar dele. Não disse. Por quê? A única palavra saiu mais rouca do que ele pretendia. Leonor respirou fundo lentamente, firmando-se. Por que me disseste, Santiago, que a tua vida não tinha espaço para a imprevisibilidade, que precisavas de controlo, foco, disciplina? Eu sabia o que isso significava. Eu sabia que um bebê teria mudado tudo para ti. E tu já estavas a partir. Já tinhas um pé fora da porta antes que eu percebesse o quão afastados tínhamos crescido. Santiago sentiu como se alguém lhe tivesse tirado o ar dos pulmões. Ele abriu a boca para argumentar, para se defender, mas a verdade era uma lâmina da qual ele não conseguia fugir. Ele tinha sido egoísta naquela altura, ambicioso ao ponto da cegueira. Ele acreditou que estava a ser nobre, deixando-a ir para que ela não sofresse com a ausência dele, mas na realidade, ele nunca parou para considerar o que ela realmente queria ou precisava. Então escolheste criá-lo sozinha, ele murmurou, olhando para Vasco, que agora pressionava as rodas do seu carro de brincar contra o braço de Santiago, testando-o da maneira que as crianças fazem quando decidem se um estranho é seguro. Leonor exalou vacilantemente. Eu não escolhi, simplesmente aconteceu, e quando aconteceu, eu dei-lhe tudo o que pude. O olhar de Santiago suavizou-se instintivamente enquanto Vasco lhe sorria. Um sorriso pequeno, inocente, que não carregava nenhuma da dor que os adultos guardam. Ele estendeu a mão lentamente, inseguro se era permitido, e Vasco colocou o carro de brincar na sua palma sem hesitar, como se estivesse a oferecer algo precioso. O momento atingiu Santiago como uma onda. A garganta dele fechou, os olhos arderam.
e ele teve de piscar várias vezes antes de conseguir falar. Ele parece comigo. Leonor acenou com a cabeça. Sim, todos os dias. E nunca pensaste que eu merecia saber? Os lábios dela tremeram, não por desafio, mas por exaustão e medo. Eu estava aterrorizada, Santiago, aterrorizada que exigisses a custódia, ou que tivesses ressentimento dele, ou que me culpasses por arruinar a tua vida. E depois, com o passar do tempo, pareceu ser tarde demais. Eu não sabia como te contactar sem reabrir tudo. Santiago recostou-se, oprimido, o pulso a martelar. Ele tinha negociado negócios multimilionários com menos turbulência emocional do que esta única conversa. Ele não estava zangado, na verdade. O que ele sentia era mais profundo, mais raro, algo emaranhado entre arrependimento e desejo. Devias ter me contado, disse ele calmamente. Eu não me importo com o quão complicado teria sido. Eu tinha o direito de saber. Os olhos de Leonor brilharam, mas ela manteve o olhar dele. Talvez tivesses, mas eu tinha que proteger o meu filho. E na altura, eu honestamente não acreditava que nos querias. Vasco inclinou-se para a frente novamente, dando palmadinhas na mão de Santiago com um gesto doce, desajeitado, que derreteu a última das suas defesas. Algo naquele pequeno toque o reprogramou por dentro. Santiago não tinha a certeza do que isto significava para o seu futuro, ou para o de Leonor, ou para o pequeno menino que não entendia nada do caos que o envolvia. Mas uma coisa já estava clara, a martelar nas suas veias com uma certeza surpreendente. Ele não se ia afastar desta vez. Santiago passou o resto do dia a vaguear pela cidade, pelas ruas de Lisboa, como se tivesse entrado na vida de outra pessoa. O barulho do tráfego e o borrão das pessoas a passar pareciam distantes, silenciados sob a tempestade de pensamentos a colidir na sua cabeça. Ele sempre se orgulhou da clareza, de saber o que queria, para onde ia e como chegar lá. Agora, pela primeira vez em anos, sentia-se totalmente à deriva. O rosto de Vasco continuava a surgir na sua mente, aqueles olhos verdes inconfundíveis, o sorriso hesitante, a confiança instintiva com que o menino tinha colocado o seu carro de brincar na mão de Santiago. Era impossível não sentir a mudança dentro de si, uma mudança que o assustava com a sua intensidade. Naquela noite, Santiago encontrou-se novamente parado em frente à pastelaria, sem se lembrar da caminhada que o levara até lá. As luzes lá dentro estavam mais fracas agora, a multidão mais escassa, o silêncio mais pronunciado. Leonor quase deixou cair um tabuleiro quando o viu entrar, mas recuperou-se rapidamente, oferecendo-lhe um aceno cauteloso antes de voltar ao trabalho. Vasco estava sentado numa pequena cadeirinha de madeira perto do balcão, batendo com a palma da mão no tabuleiro e cantarolando para si mesmo. Quando notou Santiago, os seus olhos brilharam e o seu pequeno corpo endireitou-se com reconhecimento. Ele levantou os 2 braços num gesto inconfundível, querendo ser agarrado. O gesto abalou Santiago até o âmago, mas ele avançou lentamente, inseguro se tinha o direito. Leonor notou a hesitação, limpou as mãos numa toalha e aproximou-se com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Podes pegá-lo, disse ela suavemente, e a gentileza na voz dela parecia uma ponte frágil que ela não tinha a certeza se aguentaria o peso deles. Santiago levantou o Vasco nos braços com uma mistura de assombro e medo, segurando-o cuidadosamente, como se tivesse medo de que ele se partisse. O menino encaixou-se nele naturalmente, pousando uma pequena mão contra o peito de Santiago
e puxando curiosamente o tecido do seu fato. Santiago inalou bruscamente com o calor daquele pequeno corpo, com a confiança dada tão livremente. Ele perguntou-se quantos momentos como aquele ele tinha perdido. Primeiros passos, primeiras palavras, primeiras febres, primeiras gargalhadas, e a dor daqueles anos perdidos esvaziou-o por dentro. Leonor observou-os, os dedos a torcerem-se nervosamente no avental. Finalmente, ela puxou uma cadeira. Senta-te, disse ela. Precisamos de falar. Santiago sentou-se com Vasco ainda confortavelmente pousado no seu colo, o menino fascinado pelos botões da sua camisa. Leonor sentou-se em frente a ele, a sua expressão uma mistura cuidada de vulnerabilidade e determinação. Ele notou rugas ao redor dos olhos dela que nunca tinha visto antes. Não sinais de idade, mas sinais de vida vivida sob pressão, de noites passadas acordada, de preocupações carregadas sozinha. Eu não o escondi de ti para te punir. Ela começou calmamente, mantendo o olhar baixo. Eu sei como deve ter parecido hoje, e lamento. Sinceramente, lamento. Mas quando descobri que estava grávida, tu já estavas a afastar-te. Falaste sobre o teu futuro de uma forma que não me incluía. E certamente não incluía uma criança. Eu estava errado, Santiago disse imediatamente, surpreendendo os dois. Eu pensei que estava a fazer a coisa certa ao deixar-te ir. Eu pensei que te estava a poupar de um futuro ligado ao meu trabalho. Eu não percebi que estava a fugir de algo que realmente queria. Leonor piscou, apanhada de surpresa. Nunca disseste isso antes. Eu nunca tive que enfrentar o que perdi. Ele respondeu, roçando uma mão suavemente no pequeno ombro de Vasco. Até agora, a honestidade entre eles estendeu-se tensa, densa com tudo o que não tinham dito há 3 anos. Vasco balbuciou em segundo plano, batendo com o seu carro de brincar contra a mesa, alheio ao terreno emocional trêmulo debaixo dos adultos ao seu lado. Leonor inclinou-se ligeiramente para a frente, a voz a tremer apesar da tentativa de se manter composta. Santiago, eu preciso de saber uma coisa. O que é que realmente queres agora? Não em teoria, não por raiva, não por choque. O que é que queres? Santiago olhou para ela, depois para Vasco e depois de volta. Ele tinha tomado inúmeras decisões na sua vida sob pressão, fusões, aquisições, expansões internacionais, mas nada nunca se tinha sentido tão pesado ou tão real quanto a decisão que se estava a formar agora. Eu quero conhecê-lo, Santiago disse, a voz firme. Eu quero compensar o que for possível. Eu quero estar na vida dele, não apenas como um visitante ou uma figura distante, mas como o pai dele. Os lábios de Leonor entreabriram-se em surpresa. O medo cintilou nos seus olhos. E o que é que isso significa para mim? Ela sussurrou. Santiago manteve o olhar dela. Eu não estou aqui para tirar-te. Eu nunca faria isso. Eu quero ser parte do mundo dele, não roubá-lo. Tu és a mãe dele. Fizeste um trabalho incrível a criá-lo sozinha. Eu não estou a apagar isso. A respiração dela vacilou enquanto ela acenava, alívio e incerteza emaranhados. Mas, Leonor, ele acrescentou gentilmente, eu não quero que isto seja temporário. Eu não quero desaparecer de novo. Eu quero estar aqui, por ele e, se me permitires, por ti também. Ela fechou os olhos, uma lágrima a escorrer, apesar do esforço para a impedir. Eu estou assustada, Santiago. Eu construí uma vida que não se desmorona quando alguém parte. Eu não sei como confiar que não nos vais quebrar de novo. Santiago olhou para Vasco,
que agora se encostava a ele, sonolento, pequenos dedos enrolados no tecido do seu casaco. Aquele simples ato, o instinto de uma criança de descansar contra ele, parecia um voto silencioso que ele não merecia, mas que queria ganhar. Eu não posso apagar o passado, Santiago disse suavemente, mas eu posso construir um futuro diferente. Leonor manteve o olhar dele por um longo momento, à procura de rachas, de promessas vazias, de ecos do homem que se afastou anos atrás. Mas o que ela encontrou foi algo mais firme, alguém mudado pela visão de um menino com olhos verdes, a chamá-la de mamã. Vasco bocejou então, aninhando o rosto no ombro de Santiago com confiança absoluta, e aquele pequeno gesto respondeu a uma verdade que nenhum dos adultos ousou falar em voz alta ainda. As coisas nunca voltariam a ser o que eram. Eles só podiam avançar para algo novo e talvez, apenas talvez, algo melhor. Leonor fechou a pastelaria mais cedo naquela noite, algo que ela raramente se permitia fazer, mas o peso emocional do dia pesava tanto nos seus ombros que ela não conseguia imaginar sorrir durante mais uma hora de serviço. Santiago ofereceu-se para a levar a ela e a Vasco para casa, e embora a hesitação cintilasse no rosto dela, ela acenou, ajustando Vasco contra a sua anca antes de sair para o ar fresco da noite. O céu estava a mudar para o crepúsculo, as luzes da cidade piscavam acordadas enquanto as ruas ficavam mais calmas. Santiago andou meio passo atrás dela no início, inseguro se era bem-vindo ao seu lado, inseguro de tudo, exceto da certeza de que precisava de ficar perto o suficiente para não os perder de vista novamente. Vasco estendeu os braços na sua direção, após apenas alguns minutos, torcendo-se no abraço de Leonor com uma insistência irresistível, até que Santiago o levantou. O menino assentou com surpreendente facilidade contra o seu ombro, descansando a bochecha contra a clavícula de Santiago como se o tivesse feito 100 vezes. Leonor observou a cena com uma mistura de ternura e mal-estar, os seus passos a abrandarem enquanto processava o quão natural a visão parecia, Santiago a carregar a criança que ela tinha criado sozinha desde o nascimento. Ela perguntou-se se o destino era cruel ou misericordioso por permitir que este momento acontecesse agora, depois de tantos dias em que ela desejou ajuda e tantas noites em que se convenceu de que não precisava dela. Eles caminharam em silêncio por vários minutos, o tipo de silêncio que não era vazio, mas denso com verdades não ditas. Finalmente, Leonor quebrou, a voz pequena. Não podes simplesmente entrar e sair da vida dele, Santiago. Se estás aqui, tens que ficar. Ele vai apegar-se demasiado depressa. Ela hesitou antes de acrescentar. Ele já está. Santiago olhou para o menino a dormir contra ele, o pequeno punho de Vasco enrolado perto do seu peito, a respiração dele quente e firme. Eu não estou a planear sair, disse ele calmamente, e a seriedade na sua voz fez Leonor olhar para ele bruscamente. Mas é mais do que isso, ela alertou. Tu tens uma vida construída em torno de horários e assistentes e viagens pelo mundo. Tu realmente entendes o que significa ser pai? Não é algo que possas terceirizar ou deixar de lado quando é inconveniente. Ele parou de andar, virando-se para encarar totalmente. Leonor, eu sei o que tem sido a minha vida, e sei que não tem dado espaço para ninguém. Mas isso não significa que não possa mudar. Eu não estou a fingir que percebo a parte da paternidade nem perto, mas estou disposto a aprender. Eu quero aprender. E eu quero estar lá todos os dias, por ele. Ela cruzou os braços, embora mais por proteção do que por desafio.
querer nem sempre é suficiente. A vida intromete-se. As pessoas mudam de ideias. As promessas quebram-se. A voz dela vacilou. Eu não posso deixar que isso lhe aconteça. Santiago sentiu o impacto daquelas palavras mais profundamente do que ela pretendia. Ele mudou o Vasco cuidadosamente para o outro braço e deu um passo mais perto, suavizando o seu tom. Leonor, eu sei que nos quebrei uma vez. Eu sei que me afastei de algo importante sem entender o que estava a perder. Mas isto, ele, não é algo a que eu possa virar as costas. Eu não sou mais aquele homem. Ela estudou-o à procura de sinais da versão obcecada pela ambição que ela tinha amado e temido. Mas ela não viu esse homem na sua frente agora. Ela viu alguém mais velho, mais firme, humilhado pela realização súbita de que a vida lhe tinha dado algo precioso e frágil. Quando chegaram ao prédio de apartamentos dela, uma moradia modesta, com pintura a descascar e uma escada estreita, Santiago sentiu outra onda de culpa a invadi-lo. Ele tinha estado a viver em penthouses de luxo enquanto ela subia aquelas escadas estreitas com um bebê nos braços, carregando compras, carrinhos de bebê, estresse e solidão, sem ninguém para ajudar. O pensamento apertou algo doloroso dentro dele. Dentro do apartamento, o espaço era pequeno, mas limpo, cheio de cores suaves e brinquedos bem amados. Algumas fotos emolduradas de Leonor e Vasco penduravam-se na parede, capturando aniversários, sorrisos desalinhados, primeiros passos. Santiago olhou para elas, atingido pela realidade que ele tinha perdido. Leonor ocupou-se a preparar uma mamadeira, evitando o contato visual. Leonor, ele disse suavemente, incapaz de o conter. Como é que conseguiste fazer isto sozinha? Ela parou, as mãos a apertarem a mamadeira enquanto fechava os olhos. Eu não tive escolha, ela murmurou. Às vezes estava exausta. Às vezes chorava no chuveiro para que ele não me ouvisse. Às vezes tinha medo de não ser suficiente. Mas quando ele sorria ou estendia a mão para mim ou adormecia nos meus braços, isso fazia tudo valer a pena. Santiago sentiu algo dentro dele a desmoronar-se e a reconstruir-se tudo de uma vez. Vê-la falar, ver a força na sua voz tremer, mas nunca quebrar, encheu-o tanto de admiração quanto de arrependimento. Ela não era apenas alguém que ele tinha amado uma vez. Ela era alguém extraordinário, alguém que tinha sobrevivido a um coração partido e à maternidade apenas com determinação. Lamento, ele disse calmamente, por tudo isso, por ter partido, por não ter estado aqui, por não saber. Ela finalmente olhou para ele, os olhos azuis cheios de uma mistura de dor e suavidade. Tu não sabias, ela sussurrou. Mas a parte que dói é que não olhaste para trás para ver o que estavas a perder. Ele queria dizer que nunca mais cometeria esse erro, mas as palavras pareciam demasiado frágeis. Em vez disso, ele gentilmente deitou Vasco no seu berço, demorando-se por um momento enquanto a criança se mexia, suspirava e enrolava os seus pequenos punhos perto do rosto. A visão perfurou-o com uma feroz proteção que ele nunca tinha sentido por ninguém antes. Leonor observou-o da soleira da porta, as defesas dela a vacilarem enquanto via o quão naturalmente a presença de Santiago se encaixava no quarto. Ela não queria permitir-se ter esperança, mas a esperança escorregou de qualquer maneira, frágil e perigosa. Quando Santiago se endireitou, ele moveu-se lentamente na direção dela. Eu não espero o perdão da noite para o dia, ele disse, mas eu quero fazer parte do mundo dele, e se me deixares,
Eu gostaria de fazer parte do teu também, novamente. A respiração dela falhou, a incerteza cintilou nas suas feições. Não é assim tão simples, ela disse suavemente. Eu sei, ele respondeu, mas eu não tenho mais medo do que é complicado. Os olhos dela baixaram para o chão, depois levantaram-se novamente com uma vulnerabilidade que fez o peito dele apertar. Então não fujas desta vez, ela sussurrou. Eu não vou, ele prometeu, e pela primeira vez em anos ele quis dizer algo com cada parte de si mesmo. Ao sair do apartamento naquela noite, ele parou no corredor, colocando a mão sobre o coração, como se para se ancorar. Ele ainda conseguia ouvir Vasco a respirar suavemente atrás da porta. Ainda via os olhos de Leonor cheios de perguntas não ditas e esperança tentativa. Ele soube então que a sua vida não estava mais dividida em capítulos de sucesso e ambição. Havia uma nova história a desenrolar-se agora, uma que ele não controlava, mas à qual ele desesperadamente queria pertencer, e ele lutaria por ela, não importa o quão difíceis as próximas páginas seriam. Santiago acordou na manhã seguinte com uma clareza que não sentia há anos, embora se instalasse desconfortavelmente no seu peito, como um peso que ele precisava de carregar com as duas mãos. Ele sentou-se na beira da sua cama a olhar para o horizonte da cidade, o skyline de Lisboa, através das janelas do chão ao teto da sua penthouse, percebendo pela primeira vez o quão vazia a vista parecia. Todas as coisas que ele antes acreditava que o definiam, sucesso, poder, independência, agora contrastavam fortemente com o pequeno apartamento que ele tinha deixado para trás na noite anterior. Aquele cheio de brinquedos, meias pequenas, fotos emolduradas e a respiração suave de um menino que partilhava os seus olhos. Ele já não via as suas conquistas como triunfos, pareciam mais muros que ele tinha construído à sua volta para manter fora as partes da vida com as quais ele não sabia lidar. Ele passou a manhã distraído em reuniões, mal ouvindo as vozes dos membros do conselho, enquanto discutiam projeções trimestrais e estratégias de mercado. A sua mente divagava para o rosto sonolento de Vasco, a maneira como ele se tinha derretido nos braços de Santiago, com uma confiança tão natural, o calor daquela pequena mão a agarrar a sua camisa. Durante anos, Santiago convenceu-se de que a distância emocional era força, mas uma noite com o filho tinha exposto a verdade. A distância só o tinha tornado mais fraco, mais vazio, oco de maneiras que ele não ousara examinar. Antes que pudesse demover-se, ele adiou o resto dos seus compromissos da tarde e saiu mais cedo do escritório. O seu motorista pareceu sobressaltado quando Santiago lhe disse que não precisava de boleia. Ele queria caminhar, ele precisava do tempo para organizar os seus pensamentos. Embora cada passo em direção ao bairro de Leonor parecesse um passo mais fundo no desconhecido. Ele não estava apenas a enfrentá-la, ele estava a enfrentar tudo o que tinha evitado confrontar durante os últimos 3 anos. Quando chegou ao prédio dela, ele hesitou no patamar das escadas, não querendo intrometer-se ou sobrecarregá-la. Ele tinha lhe prometido que não fugiria, mas também sabia que ela precisava de prova de que ele falava a sério. Então ele respirou fundo e subiu, batendo gentilmente na porta dela. Um momento depois, ela entreabriu-se e o rosto de Leonor apareceu, sobressaltada, mas não descontente. Ela usava uma camisola macia, o cabelo solto atrás, os olhos cansados de uma maneira que nada tinha a ver com maquilhagem ou privação de sono, e tudo a ver com a tempestade emocional que ele tinha agitado. "Santiago", disse ela cautelosamente, "está algo errado?" Não, ele respondeu. Eu só queria ver-vos aos dois.
Vasco guincheu de dentro do apartamento antes que ela pudesse responder, os seus pequenos pés tamborilando rapidamente pelo chão. Ele apareceu ao lado dela, braços levantados em exigência imediata, e Santiago levantou-o, sem hesitação. A criança enrolou os braços à volta do pescoço de Santiago, encostando a bochecha a ele com um afeto tão puro que fez a respiração de Leonor falhar. Ela afastou-se acenando para que entrassem. Uma vez lá dentro, Santiago notou mais do que na noite anterior. As pequenas rachas nos móveis, a espessura das paredes, a louça da loja de segunda mão empilhada cuidadosamente na cozinha, a evidência de Leonor a esticar cada euro para dar a Vasco uma vida estável. Ele sentiu a culpa a apertar as suas costelas, mas não a deixou consumi-lo. Em vez disso, ele levou Vasco para o sofá, onde o menino trepou para o seu colo e começou a mostrar-lhe o seu livro de imagens favorito, apontando entusiasticamente para os animais enquanto pronunciava mal metade dos seus nomes. Santiago ouviu como se cada palavra fosse crítica. Leonor observou da soleira da cozinha, braços cruzados, protegida, mas a suavizar a cada segundo. Ele normalmente não cria laços com as pessoas tão depressa. Ela admitiu calmamente. O olhar de Santiago levantou-se para ela. Ele é perfeito. A garganta dela apertou com a sinceridade na voz dele. Eles passaram a tarde juntos, algo que parecia estranho e natural. Santiago aprendeu como Vasco gostava das suas fatias de maçã arranjadas, como ele insistia em alinhar os seus carros de brincar numa fila perfeita, como ele gargalhava incontrolavelmente quando alguém soprava na sua barriga. Leonor apanhou vislumbres de Santiago que tinha esquecido que existiam. O sorriso gentil, a paciência tranquila, a maneira como ele ouvia completamente, a maneira como ele suavizava quando ninguém estava a exigir excelência dele. Excelência. Ao cair da noite, Leonor cozinhou um jantar simples, meio envergonhada por não ter nada extravagante para oferecer. Santiago insistiu em ajudar, embora a sua tentativa de cortar vegetais quase resultasse em perder a ponta de um dedo. Leonor riu, uma risada verdadeira que a surpreendeu por parecer tão estranha. E por um momento foi como se tivessem voltado atrás no tempo, para uma versão de si mesmos que nunca se tinha fraturado. Depois do jantar, quando Vasco ficou sonolento, Leonor levou-o para o quarto para o vestir com pijamas. Santiago demorou-se no corredor, a observar calmamente através da porta aberta. A visão de Leonor a dobrar gentilmente os cobertores à volta do filho atingiu-o com uma força avassaladora. Ela tinha feito isto todas as noites sem ele. Ela tinha carregado medos e esperanças e exaustão em silêncio. Ela tinha beijado joelhos esfolados e acalmado choros insones enquanto ele perseguia a ambição por continentes. Quando ela saiu do quarto, ela encontrou-o encostado à parede com a cabeça curvada. Ela tocou-lhe no braço gentilmente. "Santiago, estás bem?" Ele olhou para ela com olhos que não escondiam mais nada. "Como é que eu não soube o que estava a perder?" Ela inspirou lentamente, insegura de como responder. "Leonor", ele continuou, a voz baixa, instável. "Eu não quero ser alguém que visita ocasionalmente. Eu quero ser alguém que acorda para ele à noite. Eu quero estar lá quando ele aprender novas palavras, ou quando estiver doente, ou quando começar a escola. Eu quero ser parte da foto na tua parede. Não apenas um fantasma que aparece de repente e desaparece de novo." O coração dela palpitou com medo e desejo. "Santiago, tu estás a falar como se nos quisesses de volta." "Eu quero, mas não para corrigir o passado, para construir algo novo." Leonor abanou a cabeça lentamente, os olhos a cintilarem. "Eu não sei se posso confiar nisso."
Tu partiste uma vez, e quando o fizeste, eu quebrei de maneiras que não sabia que podia. Eu tive que me recompor peça por peça. Estou assustada que deixar-te entrar de novo destrua tudo o que construí. Eu sei, ele disse suavemente. E eu não estou a pedir para confiares em mim instantaneamente. Eu estou a pedir-te para me deixares merecê-lo. O silêncio alongou-se entre eles, denso, com dor não resolvida e esperança a emergir. Então Leonor sussurrou algo que não tinha a intenção de dizer em voz alta. Ele olha para ti como se te conhecesse. Os olhos de Santiago aqueceram, suavizando-se. Eu sinto o mesmo. Ela olhou para a porta fechada do quarto, depois para ele, e algo dentro dela mudou. Um pequeno fragmento do muro que ela tinha construído rachou. Não o suficiente para o deixar entrar totalmente, mas o suficiente para permitir a possibilidade. Fica por um bocado, ela disse calmamente. Santiago acenou e eles sentaram-se juntos na sala de estar escura, sem se tocarem, sem falarem, apenas a partilharem o mesmo espaço pequeno de uma forma que parecia o início de algo frágil e extraordinário. Pela primeira vez em anos, Leonor não se sentiu sozinha. E pela primeira vez na sua vida, Santiago sentiu que tinha encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. A promessa de Santiago de ganhar a confiança deles tornou-se mais do que palavras ao longo das semanas seguintes. Remodelou cada canto da sua vida de maneiras que ele não tinha antecipado. Ele reorganizou a sua agenda, delegou responsabilidades que antes acumulava e abriu espaço nos seus dias meticulosamente regimentados para coisas que não podiam ser medidas em folhas de cálculo. Visitas matinais antes de Leonor sair para o trabalho, tardes passadas a empurrar Vasco nos baloiços no parque do bairro, Jardim da Estrela. Noites sentado no sofá, gasto a ler o mesmo livro de imagens até que as pálpebras de Vasco caíssem. O que mais surpreendeu Santiago foi o quão naturais estes momentos pareciam, como se a paternidade tivesse sido um instinto dormente dentro dele, à espera da faísca certa para o despertar. Vasco rapidamente criou laços com ele, a ligação a formar-se mais firmemente a cada dia que passava. No início, ele andava hesitante em direção a Santiago, inseguro se esta nova presença era permanente. Mas logo a hesitação desapareceu, substituída por pura alegria. Quando Santiago entrava na pastelaria, Vasco guincheva alto o suficiente para fazer os clientes virarem a cabeça, depois atirava-se às suas pernas com passos instáveis. A confiança da criança era um tesouro frágil e Santiago tratava-a com reverência. Ele aprendeu como Vasco gostava de ser embalado quando estava sobreestimulado, como ele odiava o aspirador de pó, mas amava a água como um cantarolar suave contra a sua têmpora o acalmava mais rapidamente do que qualquer canção de embalar. Leonor observava tudo isso com uma mistura de gratidão e medo. Uma parte dela suavizava com cada gesto gentil que Santiago fazia, mas outra parte, cozida a partir dos restos do doloroso fim do namoro deles, permanecia guardada. Ela tinha passado 3 anos a construir armadura à sua volta, e agora parecia que Santiago a estava a descascar, peça por peça, simplesmente por aparecer, por manter as suas promessas, por se importar de uma forma que parecia demasiado sincera para ignorar. Ainda assim, ela lembrava a si mesma que a sinceridade não apagava a história. Ela precisava de consistência, estabilidade e certeza antes de se permitir acreditar nele novamente. Então, uma noite tudo quase desmoronou. Era tarde, depois de Vasco ter ido para a cama, e Leonor estava a terminar a louça
quando o telemóvel de Santiago vibrou com um alerta. Ele olhou para ele, à espera de um e-mail, mas o ecrã explodiu com notificações, com títulos que ele nunca quis que Leonor visse. Alguém, um investidor descontente, um concorrente ciumento, ou talvez um dos membros do conselho, que ele tinha irritado recentemente, tinha filtrado informações à imprensa sobre o seu envolvimento súbito com uma criança anteriormente desconhecida. Pior, o artigo insinuava que Leonor tinha aparecido do nada com um bebê numa tentativa de extorquir dinheiro ou alavancagem a Santiago. Eles pintavam-na como uma mãe solteira manipuladora, questionavam a validade da paternidade da criança e especulavam se Santiago estava a ser enganado. No momento em que ele viu a expressão de Leonor mudar de confusão para horror, ele desejou poder esmagar o telemóvel em pedaços. "O que é isto?" ela sussurrou, arrancando o dispositivo da mão trêmula dele. Enquanto ela deslizava o ecrã, o rosto dela perdeu a cor. "Eles estão a falar de mim. Estão a falar dele." A voz dela quebrou na última palavra e Santiago sentiu o seu estômago a torcer com uma mistura enjoativa de raiva e culpa. "Lamento imenso", ele disse, dando um passo em direção a ela, mas ela recuou. "Leonor, eu não sabia. Eu não contei a ninguém. Juro que não fiz nada para te pôr no centro das atenções." "O que é que tu pensas que é a tua vida, Santiago?" Ela retorquiu, lágrimas a queimarem-lhe os olhos. "Tudo o que fazes está no centro das atenções. Tu entras numa pastelaria e, de alguma forma, isso se torna notícia." Ela passou a mão pelo cabelo, passeando pela sala. "Eu disse-te desde o início, o meu maior medo era perder o controle da nossa vida, da segurança de Vasco. E agora o mundo sabe o nome dele, o rosto dele, tudo." "Eles não sabem o rosto dele", Santiago insistiu. "Eu nunca permitiria isso. Isto é apenas mexerico sem fundamento." "Mas o mexerico espalha-se", ela disse bruscamente. "O mexerico cria dentes, e eu não consigo protegê-lo disso." O coração de Santiago martelava no seu peito enquanto ele estendia a mão para a mão dela. "Deixa-me protegê-lo também." Mas ela afastou-se. A dor era demasiado profunda e demasiado recente. "Eu não sei se posso confiar nisso. Eu não sei se o teu mundo e o meu podem misturar-se sem rasgar algo." O medo na voz dela cortou-o com clareza brutal. Leonor não estava zangada só por causa do artigo. Ela estava aterrorizada de perder o filho, de perder a vida segura que tinha construído, de repetir o desgosto que ele tinha causado anos atrás. Santiago viu os muros que ela tinha começado a baixar agora a levantarem-se novamente, mais grossos e mais frios do que antes. "Leonor, por favor", ele disse calmamente. "Não me expulses. Eu não vou deixar que nada lhe aconteça. Eu trarei advogados, segurança, o que for preciso. Eu vou garantir que ninguém se aproxima de ti. Eu vou proteger-vos aos dois." Os olhos dela encheram-se de lágrimas novamente, mas desta vez a emoção por trás delas não era raiva, era exaustão. "Tu ouves-te a ti mesmo? Advogados, segurança, tu estás a falar de um mundo que eu nunca quis. Um mundo do qual tentei manter o meu filho afastado." "E eu estou a tentar mantê-lo seguro", Santiago disse, a voz rouca enquanto lutava para manter a calma. "Eu não pedi para o público saber, mas agora que sabem, eu não posso simplesmente ignorá-lo. Se eu não agir, as coisas podem piorar." A voz dela suavizou-se, a tremer. "Eu só quero paz, Santiago. Eu quero uma vida normal para ele. Tenho medo que estar perto de ti signifique que ele nunca terá isso." O silêncio que se seguiu foi sufocante. Santiago recuou, exalando uma respiração que parecia cortar as suas costelas. "Se queres que eu saia por esta noite, eu saio."
Mas, por favor, não me expulses completamente. Eu falei a sério quando disse que estou aqui. Eu vou ficar. Mesmo que precises de espaço, eu não vou fugir. Leonor olhou para ele com olhos cheios de conflito, dividida entre a confiança que via a crescer em Vasco e o medo a crescer dentro de si mesma. Ela não lhe disse para sair. Ela também não lhe disse para ficar. Ela simplesmente acenou fracamente, e Santiago soube que era o mais próximo de permissão que ele conseguiria. Ele saiu do apartamento com o peso do mundo nos ombros. Pela primeira vez desde que descobriu que tinha um filho, ele temeu que pudesse perder Leonor e Vasco novamente, não porque quisesse partir, mas porque o seu mundo tinha invadido o deles com uma violência que ele não conseguia controlar. Ao sair para a noite, Santiago fez um voto silencioso a si mesmo. Ele não permitiria que este fosse o fim. Ele protegeria-os, não importa o quão alto o custo, e ele provaria que o homem que se afastou há 3 anos já não existia. Santiago mal dormiu naquela noite. Ele ficou acordado na sua penthouse, rodeado por um silêncio que parecia mais uma acusação do que um refúgio, a olhar para o teto enquanto os títulos se repetiam na sua mente como uma tempestade da qual ele não conseguia fugir. Ele tinha passado anos a cultivar o controle sobre a sua carreira, a sua imagem, as suas decisões, mas nada disso importava agora. Todo o poder no mundo não significava nada se ele não conseguisse proteger Leonor e Vasco do caos que tinha invadido as suas vidas. Ao nascer do sol, ele já tinha falado com a sua equipa jurídica, os seus consultores de segurança e os seus conselheiros de relações públicas, todos os quais ofereceram soluções, mas nenhum dos quais podia acalmar a dor no seu peito. Eles viam esta crise como um problema a gerir. Para Santiago, era profundamente pessoal, uma ameaça à frágil confiança que ele tinha estado a reconstruir. Quando ele chegou ao apartamento de Leonor mais tarde naquela manhã, a exaustão no rosto dela espelhava a dele, embora a dela fosse afiada com um medo que ele não conseguia suportar ver. Ela deixou-o entrar sem uma palavra. Vasco correu em direção a ele como de costume, braços esticados e rosto brilhante, alheio à tensão densa no ar. Santiago pegou-lhe imediatamente, segurando-o perto como se estivesse a ancorar-se através daquele pequeno bater do coração. Leonor observou-os com uma expressão dolorosa, limpando as palmas das mãos nas calças de ganga, como se estivesse a tentar livrar-se de um nervosismo que não conseguia sacudir. Eu contactei um advogado, ela disse calmamente enquanto fechava a porta. Eu preciso de alguém que me possa ajudar a entender que proteções eu tenho. Porque se os repórteres começarem a investigar, se aparecerem aqui, eu não sei quais são os meus direitos ou os de Vasco. Santiago acenou, grato por ela estar a tomar medidas para se proteger, mas destroçado por ela sentir que tinha de o fazer. Bom, ele disse suavemente, eu já atribuí segurança ao teu prédio. Eles não te vão incomodar. Ninguém se vai aproximar sem a tua permissão. Os ombros de Leonor enrijeceram. Santiago, é isto que me assusta. A minha vida não era suposto ser algo que exigisse equipas de segurança. Eu sei, ele sussurrou, mudando Vasco para o outro braço. Eu também não queria isto, mas eu vou resolver. Ela soltou uma risada amarga, não cruel, mas oca. Resolver? Santiago, isto não é um mau relatório trimestral. Tu não podes fazer isto desaparecer com um comunicado de imprensa. As palavras atingiram mais forte do que ela pretendia, e por um momento a sala caiu num silêncio pesado. Santiago ajoelhou-se no chão, pousando Vasco no meio dos seus brinquedos antes de se levantar e a encarar totalmente.
Tu tens razão, ele disse calmamente. Eu não posso desfazer o que aconteceu. E eu não posso fingir que a minha vida não é complicada. Mas eu posso interpor-me entre ti e as consequências. Eu posso suportar as partes feias para que tu não tenhas que o fazer. Os olhos dela cintilaram com emoção, medo, desejo, frustração. Algo mais para o qual ela não tinha um nome. Não é isso que eu estou a pedir, ela disse em voz baixa. Eu não quero que tu me protejas do teu mundo. Eu quero uma vida onde não tenhamos que temê-lo. E eu também quero isso, ele respondeu. Mas agora estamos em guerra, com uma narrativa que te pinta como algo que não és. Eu não posso ignorar isso. Ela passeou pela sala de estar, braços cruzados firmemente. Eu só preciso de estabilidade, Santiago. Eu preciso de saber que Vasco e eu não estamos a entrar em algo que nos vai esmagar. Ele seguiu-a com o olhar, absorvendo cada detalhe, a tensão ao redor da sua boca, o tremor nas suas mãos, a maneira como a sua respiração vinha mais rápida quando ela pensava no que poderia acontecer se a situação piorasse. Finalmente, ele deu um passo mais perto, mas não tão perto que ela se sentisse encurralada. Diz-me o que precisas, ele disse. Diz-me o que te faria sentir segura. Leonor parou de passear e olhou para ele, olhos azuis a brilhar com vulnerabilidade. Prova, ela sussurrou. Não apenas que queres estar na vida dele, mas que estás disposto a fazer mudanças por ele, por nós. Eu preciso de saber que se eu te deixar entrar, tu não vais partir de novo. Ele exalou lentamente, entendendo que isto não era mais apenas sobre o escândalo. Era sobre a ferida que ele tinha deixado nela 3 anos antes, a ferida que ainda não tinha sarado completamente. Então deixa-me mostrar-te, ele murmurou. Não em palavras, em ações. Ela estudou-o por um longo momento, à procura de sombras do homem que uma vez escolheu a ambição em vez dela. O que ela encontrou foi uma sinceridade tão crua que lhe fez o peito doer. Ela acenou uma vez, cautelosamente, como se lhe estivesse a dar permissão para continuar. Mais tarde, naquela tarde, ele tomou a decisão mais ousada da sua carreira. Ele entrou na sede da sua empresa, um edifício imponente de aço e vidro que simbolizava tudo o que ele tinha construído, e informou o conselho de que se ia demitir como CEO. Não temporariamente, permanentemente. A sala explodiu em descrença, indignação, confusão, mas ele manteve-se firme, a imagem de Vasco a dormir contra o seu peito, na noite anterior, a arder na sua mente. Ele não queria uma vida que devorasse o seu tempo e não deixasse nada para as pessoas que ele amava. Ele queria uma vida que lhe permitisse aparecer totalmente e consistentemente para o seu filho e para Leonor, se ela alguma vez se permitisse acreditar nele novamente. A imprensa apanhou a notícia da sua demissão em poucas horas. Os títulos explodiram mais uma vez, mas desta vez o tom mudou. A narrativa mudou. Santiago não estava a ser manipulado por uma mãe solteira. Ele era um homem a escolher a paternidade em vez do poder corporativo. A simpatia pública começou a oscilar e as conversas transformaram-se de escândalo em admiração. Não apagou o dano, mas suavizou-o. Quando Santiago regressou ao apartamento de Leonor naquela noite, ela notou imediatamente que algo nele tinha mudado. Os seus ombros estavam mais leves, os seus olhos mais claros, a sua presença mais calma. Ele estava na porta com uma certeza tranquila que ela nunca tinha visto nele antes. "O que é que fizeste?" ela perguntou inquieta, mas curiosa.
Eu demiti-me, ele disse. Eu estou a começar algo novo, algo que não me levará para longe das pessoas que importam. Leonor olhou para ele atordoada em silêncio. Os lábios dela entreabriram-se, mas não saiu som. Ela olhou para ele, realmente olhou, e viu o homem que ela sempre esperou que ele pudesse se tornar, mas nunca se atreveu a esperar. Tu fizeste isso por ele, ela sussurrou. Por ele, Santiago disse suavemente, e talvez um dia por ti também. Os olhos dela encheram-se, mas desta vez não de medo. Ela limpou-os rapidamente, virando-se, oprimida por emoções que não estava pronta para revelar. Vasco andou hesitante para a sala, então, balbuciando e estendendo um livro para Santiago ler. Sem hesitação, Santiago pegou-lhe, levou-o para o sofá, instalando-se num momento que parecia surpreendentemente natural. Leonor observou-os da porta da cozinha, o coração apanhado num cabo de guerra entre cautela e esperança. Ela não sabia como seria o futuro ainda, mas sentiu algo a mudar, algo quente e aterrador a crescer no espaço onde a raiva costumava viver. Pela primeira vez, ela permitiu-se imaginar um futuro, não apenas com Santiago ao lado de Vasco, mas com Santiago ao lado dela também. Santiago chegou cedo na manhã seguinte, carregando 2 copos de papel de café e um pequeno saco de pastéis da pastelaria favorita de Leonor, a padaria portuguesa, aquela que ela tinha mencionado de passagem semanas atrás, mas nunca esperou que ele se lembrasse. Ele bateu suavemente, atento a que Vasco ainda pudesse estar a dormir, embora o cantarolar fraco de um desenho animado através da porta lhe dissesse que a criança já estava acordada. Leonor abriu a porta ao usar uma t-shirt macia e calças largas, o cabelo ligeiramente desgrenhado, o rosto nu. Atingiu-o o quão bonita ela parecia assim, não filtrada, desprotegida, real. Ela piscou em surpresa com os pastéis e o café, depois afastou-se para o deixar entrar, a sua expressão mais suave do que no dia anterior, mas ainda a carregar uma delicada cautela nos seus cantos. Vasco guincheu quando viu Santiago abandonando o seu elefante de peluche e atirando-se pela sala com braços esticados. Santiago pegou-lhe facilmente, levantando-o no ar enquanto a criança gritava de prazer, e algo quente encheu o apartamento, dissolvendo a tensão persistente como a luz do sol através do nevoeiro. Leonor observou-os com um sorriso tranquilo, que desapareceu quase tão rapidamente quanto veio, substituído por contemplação. Ela ainda tinha decisões a tomar, limites a definir, medos a enfrentar. Mas ver Santiago ali, consistente, gentil, confiável, tornava esses medos mais fáceis de suportar. Eles instalaram-se num ritmo relaxado naquela manhã, a tomar o pequeno almoço na pequena mesa da cozinha, enquanto Vasco exigia ruidosamente mordidas de cada prato. Leonor notou algo diferente em Santiago hoje, uma presença mais firme, como se a decisão que ele tomou ontem tivesse arrancado anos de estresse e ambição usados como armadura. Quando ele estendeu a mão para o copo de Vasco e limpou o sumo do queixo da criança, os seus movimentos carregavam uma facilidade natural que fez o coração de Leonor torcer-se com um desejo inesperado. Depois do pequeno almoço, eles caminharam até o parque. Vasco correu pelo parque infantil, a rir enquanto navegava pelo pequeno escorrega, com bravura instável. Leonor sentou-se num banco, a observar com as mãos cruzadas, enquanto Santiago estava por perto, pronto para o apanhar cada vez que ele tropeçava. A cena parecia quase doméstica, quase ordinária, o tipo de tarde que as famílias tinham todos os fins de semana sem perceber o quão preciosa era. Mas, para Leonor, a ordinarice em si parecia frágil, algo que ela não ousava reivindicar como dela.
Eventualmente, Vasco cansou-se e adormeceu no seu carrinho, os seus pequenos punhos dobrados sob o queixo. Santiago e Leonor caminharam lado a lado no sol pálido da tarde, o silêncio entre eles já não pesado, mas hesitante, como um espaço à espera de ser preenchido com a verdade que nenhum dos dois tinha falado ainda. Eu li o artigo sobre a tua demissão, Leonor finalmente disse sem olhar para ele. Eles estão a chamar-lhe a maior reorganização de liderança do ano. Santiago soltou uma respiração que não era bem uma risada. Tenho a certeza que estão. Isso é enorme. Ela olhou para ele à procura na sua expressão. Eu não esperava que realmente seguisses em frente com isso. Eu não o fiz para a publicidade, ele disse calmamente. Eu fiz porque não quero que a minha vida seja algo que me afasta das pessoas de quem eu me importo. Eu quero equilíbrio, eu quero presença, eu quero construir algo nos meus próprios termos. E tu pensas que isso será suficiente para nos proteger? Ela perguntou, não a acusar, simplesmente a procurar a verdade. Não, ele respondeu honestamente. Nada apagará a atenção completamente. Mas eu posso construir uma vida onde o barulho não nos afogue. Eu posso criar um mundo onde nos sintamos seguros, não perfeito, não intocado, mas protegido. Leonor acenou lentamente, absorvendo as suas palavras. O vento roçou o cabelo dela pela sua bochecha, e Santiago resistiu ao instinto de o pôr atrás da sua orelha. Ela parecia jovem e cansada e esperançosa, tudo de uma vez, e a visão dela assim agitou algo terno nele que ele não sentia desde antes do fim do namoro deles. Eles chegaram ao prédio dela e pararam nos degraus. O momento parecia a calma antes de uma mudança, algo subtil, mas irreversível. Leonor virou-se para encará-lo, as mãos a repousarem levemente no puxador do carrinho de bebé. Pela primeira vez desde que ele reentrou na vida dela, ela olhou para ele sem guardar nada. Santiago, ela disse suavemente, eu sei que estás a tentar, e eu vejo o homem que estás a tornar-te. Mas eu preciso de te dizer algo, e eu preciso que o ouças sem fazeres promessas que não podes cumprir. Ele acenou, encontrando o olhar dela com paciência firme. Eu estou assustada, ela admitiu, a voz a tremer. Estou assustada de te deixar entrar na vida dele e depois perder-te de novo. Estou assustada de te deixar entrar na minha e lembrar-me do que sentia amar-te. Eu passei tanto tempo a ensinar-me a não confiar em ninguém que eu não sei como parar, e quando tu apareces com toda esta certeza, esmagas-me. O peito de Santiago apertou, mas ele não a interrompeu. Leonor respirou fundo e continuou, os olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Mas eu também vejo como tu olhas para ele. Eu vejo como ele se ilumina quando tu entras na sala. Eu vejo a maneira como tu o carregas, falas com ele, proteges-o, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu estaria a mentir se dissesse que isso não me importa, ou que isso não me faz querer algo que eu tenho tido demasiado medo de querer há muito tempo. A voz dela quebrou ligeiramente. Eu quero uma família, Santiago. Eu quero estabilidade. Eu quero alguém que não parta quando a vida se torna difícil. Mas eu preciso que entendas que se tentarmos de novo, se realmente tentarmos, desta vez não é só sobre nós. É sobre ele, é sobre nós os três. Santiago sentiu algo dentro dele a assentar, uma certeza que ele nunca tinha experimentado em negócios ou ambição ou sucesso. Ele deu um passo mais perto, sem a tocar, simplesmente fechando o espaço o suficiente para que ela pudesse sentir a sinceridade a irradiar dele. Leonor, ele disse calmamente, eu não quero ser um visitante.
Eu não quero ser um fantasma do teu passado. Eu quero construir uma vida contigo. Eu quero vê-lo crescer. Eu quero acordar na mesma casa, fazer refeições juntos, discutir, rir, chorar, o que quer que a vida real pareça. Eu quero tudo, não porque é fácil, porque é nosso. Ela inspirou bruscamente, a vulnerabilidade no rosto dela tão aberta que lhe fez o coração doer. Então não me apresses, ela sussurrou, e não desapareças. Eu não vou desaparecer, ele disse, e eu não te vou apressar. Nós movemo-nos ao teu ritmo, ao ritmo dele, não ao meu. Foi a primeira promessa que ele alguma vez fez que se sentiu tanto aterradora quanto libertadora, e ela olhou para ele por um longo momento, à procura de qualquer cintilação de dúvida. Ela não encontrou nenhuma. Lentamente, hesitantemente, ela estendeu a mão e pegou na mão dele. O toque foi suave, quase inseguro, mas foi o suficiente para enviar um choque silencioso de esperança através de ambos. Santiago fechou os dedos gentilmente à volta dos dela, cuidadoso para não apertar com muita força, como se estivesse a segurar algo precioso e delicado. Eles entraram juntos, mãos ainda entrelaçadas, Vasco a dormir pacificamente entre eles no carrinho de bebê. E pela primeira vez desde que os seus mundos colidiram novamente, o futuro não parecia uma tempestade à espera de rebentar. Parecia o início de um lar que eles aprenderiam a construir um dia, uma escolha, um passo frágil de cada vez.